E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes no FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como pode ficar a escalação do Vasco, o time titular do Vasco, após a janela do meio do ano, com a possível chegada do craque Felipe Coutinho. Como o time do Vasco seria armado, como o possível também novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, pode encaixar esses jogadores do Vasco. O Vasco ficaria de fato com o meio de campo extremamente qualificado e ainda com algumas posições ali que o Vasco poderia reforçar também nessa janela de meio de ano, que tornaria o time do Vasco realmente de fato competitivo e podendo sonhar com coisas grandes. A gente fala tanto do Vasco sonhar a voltar em ser campeão, em disputar pelo menos os títulos, em chegar em finais, chegar ali no final do campeonato disputando alguma coisa. Isso pode acontecer caso o Vasco consiga repatriar o meia Felipe Coutinho. O time do Vasco ficaria, na minha humilde opinião, só pelo esboço aqui que eu já montei, que vocês vão ver daqui a pouco, ficaria um time muito forte, competitivo e que assim não deveria muito não para outras equipes fortes também do futebol brasileiro. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. Temos bastante jogo para você apostar, com destaque para jogos da Libertadores da América. Vamos ter aí jogo do Flamengo da Libertadores, vamos ter Botafogo versus Universitário. Vai apostar? É na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você tem as melhores cotações para esse jogo e com certeza, eu te garanto, você utilizando meu link aqui do comentário fixado, você terá muito mais sorte nas suas apostas. Show? Bora pro vídeo. Então, rapaziada, eu montei esse esboço aqui de time do Vasco com as possíveis contratações que podem chegar no Cruz Maltino para esse meio de ano. E, cara, eu gostei bastante, acho que o time do Vasco pode se tornar mais forte, mais competitivo, se trouxer jogadores para as posições corretas. Vou só aqui organizar certinho para vocês verem qual é a minha ideia de time do Vasco para esse meio de ano, para esse meio de temporada. O Vasco poderá inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro a partir do dia 10/7, as novas contratações, caso consiga concretizá-las. Bom, o Vasco tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim, um goleiro top aqui no futebol brasileiro, goleiro que comete poucas falhas, poucos erros e que garante pontos para o time do Vasco. Uma posição que o Vasco vai precisar contratar para essa janela de meio do ano, eu acho assim que tem que ser uma das prioridades para o Pedro Martins, que é o executivo ali de futebol do Vasco, buscar para contratar, é a lateral direita. O Paulo Henrique não passa confiança, o próprio Puma não passa confiança, e eu acho que o João Vitor pode ser mais útil até na zaga do que na lateral direita, por mais que ele tenha feito um bom último jogo contra o Vitória. A posição de origem dele é zagueiro e o Vasco também precisa de zagueiro. Então, para você não precisar contratar outro zagueiro e talvez você buscar um lateral até com mais que seja lateral mesmo, com mais características ofensivas do que o próprio João Vitor, eu contrataria um lateral direito e colocaria o João Vitor na zaga e buscaria um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, um cara canhoto. Eu sei que eu posso estar sonhando demais, né, rapaziada, porque se o Vasco já fizer a contratação do Felipe Coutinho, já vai ser um gasto de dinheiro muito alto, mas se o Vasco quiser ser competitivo, eu acho que o Vasco teria que contratar um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo também. O Léo não vem me passando confiança em todos os momentos ali que a coisa aperta de fato, o Léo acaba entregando a paçoca, então não dá, cara, não dá. O Vasco vai ter que contratar um outro zagueiro pelo lado esquerdo para jogar ao lado do João Vitor, se quiser almejar coisas grandes. Se quiser continuar ainda sofrendo, deixa o Léo lá na zaga e tá tudo ok, deixa o Paulo Henrique na lateral direita, tá tudo ok, a gente vai continuar na mesma merda, beleza? Na lateral esquerda nós temos um bom lateral esquerdo, que é o Lucas Piton, um jogador que faz um bom trabalho e que seria muito importante nesse sistema de jogo do Vasco. Vai ser muito importante caso o Vasco traga o Coutinho ali para jogar centralizado. Para segundo volante, o Vasco vai ter que contratar algum jogador, cara, até porque o Vasco tem o Paulinho machucado e tem o Jair machucado. Eles poderiam fazer facilmente essa função e encaixarem como uma luva no time do Vasco, mas eles só devem voltar lá para o final da temporada. As opções que o Vasco tem no momento é o Hugo Moura, o Galdames, tem um jogador que tem uma boa qualidade técnica. O Hugo Moura é mais um cara de pegada, até mais um primeiro volante. Tem o Matheus Carvalho, que não entrou bem no último jogo, e tem o Praxedes, que pode até ser que o Vasco consiga recuperar esse jogador. Eu acho que ele fez uma boa partida comparado aos últimos jogos que ele vinha fazendo. Gostei do jogo que fez o Bruno Praxedes. Então assim, é uma posição que o Vasco precisa contratar.
temos opções, mas nenhuma dessas opções preenche de fato essa lacuna de uma forma que você fala, olha, de fato o Vasco vai resolver essa posição. Então eu iria ao mercado e buscaria um outro segundo homem de meio de campo, deixando o Sforza mais como um volante fixo. Sforza é um volante que tem uma qualidade técnica boa, é um volante que tem um bom número de recuperações de bola por partida, preenche bem espaços e se entrosando cada vez mais com os companheiros, entendendo o sistema de jogo do técnico, bem posicionado. O Sforza pode ser um ótimo primeiro volante para o Vasco e resolver esse nosso problema de primeiro volante. E aí que a coisa começaria a ficar boa, do meio para frente. Cara, a gente já tem um meio aqui de qualidade com Sforza. Se a gente tivesse o Paulinho, também já teríamos um segundo volante de muita qualidade. Agora, do meio para frente, você tendo o Payet jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, com liberdade para flutuar no campo, assim também como você tendo o Felipe Coutinho jogando mais centralizado, mas fazendo essas trocas de posição com o Payet, colando aqui para ajudar, fazer tabelas. Lembrando que muita gente fala, o Coutinho não vai marcar, mas cara, o Felipe Coutinho é um jogador que tem apenas 31 anos de idade, ele não é nenhum veterano, 31 anos de idade. Todos falam que o auge físico do jogador vai dos 28 até os 31, 32 anos de idade. Então assim, o Vasco poderia inclusive até jogar com o Felipe Coutinho centralizado. O Payet gosta de jogar pelo lado esquerdo, não adianta você tentar colocar o Payet centralizado, ele vai continuar caindo pelo lado esquerdo. Então era bacana você fazer ali uma dupla que mais o Coutinho colando mais no Payet, os dois jogando bastante, tabelando, conseguindo criar possibilidades de gol, porque se você juntar jogadores bons, você, por exemplo, faz uma trinca aqui, junta Piton, junta Payet, junta Felipe Coutinho, o Sforza cola aqui também. Cara, você tem jogadores que vão conseguir tabelar, que vão conseguir triangular e que vão conseguir deixar os companheiros em condições de marcar. Então assim, já mudaria muito o nível do time do Vasco só a chegada do Felipe Coutinho. Você tendo um meio de campo com Payet, Coutinho e o Adson, que seria o cara mais rapidinho desse meio de campo do Vasco, seria mais um ponta rápido. Pode ser o Adson, pode ser o David, mas eu iria de Adson porque eu acho que o Adson tem um trato melhor com a bola. O David eu deixaria ele no banco de reservas para entrar durante as partidas. Você teria 3 jogadores de muita qualidade técnica no meio de campo, que conseguem tabelar, que conseguem triangular, que tem visão de jogo, que conseguem fazer o jogo acontecer, que te dariam muita opção. Seria difícil de você marcar o time do Vasco. Jogadores de habilidade, jogadores de bom passe, jogadores com visão de jogo e com finalização de média a longa distância. Então até por isso seria importante você ter um lateral ultrapassando aqui, você tem um outro lateral ultrapassando pelo outro lado, e o Vasco deixaria de ser um time que pensa primeiro em se defender e seria um time que pensaria em atacar, porque com tanta qualidade no seu meio de campo, provavelmente você ficaria muito mais tempo com a bola nos pés. E aí é importante você ter volantes de pegada para recuperar essa bola no pé de pressiona. É importante que você tenha esses jogadores, o próprio Payet, o Coutinho e o Adson, bem fisicamente. E aí o Verratti no comando de ataque, porra, seria muito bem servido, né, com esse trio de meias vindo por trás. Cara, seria um time do Vasco muito mais sólido, um time do Vasco que me animaria. Então esse seria o time do Vasco, um time com bastante qualidade técnica, um time do Vasco que eu falaria para vocês. O Vasco trazendo o Coutinho no meio do ano, o Vasco conseguindo organizar ali o seu sistema tático, organizar os seus jogadores dentro de campo com Álvaro Pacheco como técnico, teríamos um time para brigar na parte de cima da tabela. Não tem como você ter Payet, Coutinho, Adson no seu meio de campo e você não conseguir jogar futebol para você disputar pelo menos ali da parte de cima da tabela. Eu acho que seria impossível, né, cara? É muita qualidade técnica. As pessoas tem torcedor do Vasco que fala, não, o Coutinho tá velho, mas não tem noção do quanto o Coutinho pode acrescentar para esse time do Vasco. Realmente, de fato, eu acho que acabaria qualquer discussão sobre o melhor meia do futebol brasileiro. O Coutinho chegando aqui no Brasil, a qualidade técnica, a habilidade dele, depois do Neymar, da geração deles dois, o Coutinho foi assim, surreal, absurdo. Esse time do Vasco ficaria bom, é claro, contratando para essas posições também que eu falei aqui para vocês. Poderíamos sonhar com coisas grandes